Oi, pessoal! Nesse vídeo de cálculo vetorial, nós vamos resolver um exemplo de integral de linha utilizando o teorema de Green. Uma informação muito importante que garante que eu posso usar o teorema de Green é o fato da curva sobre a qual está pedindo para a gente calcular a integral de linha ser uma curva fechada. No enunciado, isso fica indicado com essa bolinha em cima do símbolo da integral. Pelo desenho, a gente consegue visualizar que, de fato, é uma curva fechada. O que a gente está chamando de curva C é o contorno desse retângulo que eu indiquei aqui no lado direito, certo? Então, o que diz o teorema de Green? O teorema de Green diz, se eu quero calcular a integral de linha sobre uma curva fechada f de uma função f de xy dx mais outra função g de xy dy, isso é a mesma coisa que calcular a integral dupla sobre a região no interior da curva. Então, o que nós estamos chamando de região R é essa parte de dentro aqui delimitada pela curva C. E a função que vai no integrando é a derivada parcial da função g em relação a x menos a derivada parcial da função f em relação a y. E a integral aqui é uma integral dx dy ou dy dx, conforme o que a gente for escolher na hora de integrar. Bem, neste caso do exemplo, o que nós estamos chamando de f de xy é o 3xy e a g de xy é o 2xy. Então, pelo lado direito aqui do teorema de Green, a gente precisa calcular a derivada parcial da g em relação a x e da f em relação a y. Então, vamos calcular aqui. A derivada de f em relação a y vai ser 3x. E a derivada de g em relação a x, que também vamos precisar para calcular o lado direito aqui, né? Vai ser 2y. Então, para utilizar o teorema de Green, a integral de linha ao longo da curva C, 3xy dx mais 2xy dy é a mesma coisa que calcular a integral dupla de 2y menos 3x dA sobre a região R. Então, quem é essa região R? Então, vamos para o desenho. É a região R, vou ter que descrever qual é a variação de x e qual é a variação de y. Notem que, como a região é retangular, tanto os extremos de x quanto os extremos de y vão ser constantes. Aqui x varia de menos 2 até 4, menos 2 até 4, e y varia de 1 até 2. Sempre que a região for retangular, a variação de x e de y são constantes nos extremos. É como se eu percorresse essa região no sentido vertical, se eu estivesse pintando ela de baixo para cima. O menor valor de x é 2, o maior valor de x é 4. A base das flechinhas estão todas elas sobre a altura 1 e a seta ponteira da flechinha estão todas em cima dessa linha horizontal superior. Então, quando não é uma região retangular, aqui a parte do y, se eu fizer essa descrição vertical, vai ter alguma delas vai ficar em função de x. Bom, então a integral que eu quero resolver é a mesma coisa que a integral. Tanto faz como os quatro extremos aqui são constantes, né? O x variando de menos 2 a 4 e o y de 1 a 2. Então, de 1 a 2 o y e o x de menos 2 a 4. E aqui dentro, 2y menos 3x. Então, o que a gente faz agora é resolver essa integral dupla. O teorema de Green diz que resolver a integral de linha sobre a curva C é equivalente a resolver essa integral dupla. Essa integral dupla é aquela integral dupla lá que a gente já calculou quando estudou as funções de duas variáveis, né, funções reais de duas variáveis e as integrais duplas dessas funções. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente sempre calcula a integral de dentro, né? Então, como dentro é em relação a x, aqui nós temos 2xy menos 3, x² sobre 2, x variando de menos 2 até 4. Então, eu vou resolver essa integral e depois o resultado integrar em relação a y. Ficamos com a integral de 1 a 2, 2 vezes o x vale 4. Então, eu vou substituir no extremo superior, depois no extremo inferior. No extremo superior, 2 vezes 4 vezes y menos 3 meios
4 ao quadrado, o menos do teorema fundamental do cálculo, 2 vezes menos 2y, menos 3 meios menos 2 ao quadrado. E o resultado eu vou integrar em relação a y. Então, aqui nós temos integral de 1 a 2, 8y, 16 vezes 3 dividido por 2, 16 vezes 3, 48, dividido por 2, 24, mais menos 4y, com esse menos fica mais, né? Então, 4y. Aqui, menos 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, ficamos com menos 6, com esse menos aqui da frente, mais 6 dy. Então, integral de 1 a 2, 12y menos 18 dy. E agora eu integro em relação a y. Então, ficamos com integral 12, integral de y ao quadrado sobre 2, e integral de 18 é 18y, y variando de 1 até 2. Aqui posso simplificar, fica 6, né? Então, vou usar o teorema fundamental do cálculo de novo. 6 vezes 2 ao quadrado, menos 18 vezes, vou arrumar aqui, 18 vezes 2, extremo superior, menos extremo inferior, 6 vezes 1, menos 18 vezes 1. Então, aqui, efetuando os cálculos, nós ficamos com 4 vezes 6, 24, 18 vezes 2, 36, menos 6 menos 18. Então, 24 menos 36 menos 12. Aqui, 6 menos 18 é menos 12, com esse menos mais. Então, o resultado aqui deu 0. Então, percebam que a gente calculou essa integral utilizando o teorema de Green, que é transformar o problema de calcular uma integral de linha em uma integral dupla sobre uma certa região do plano. Nesse caso, a região é retangular. O que teria acontecido se eu tivesse me esquecido do teorema de Green, não sei aplicar, não lembro, e quero resolver de fato essa integral de linha utilizando a parametrização da curva? Nesse caso, como é um retângulo, eu vou ter que parametrizar 4 curvas. As curvas aqui eu vou chamar de C1, C2, C3 e C4. Eu preciso parametrizar cada uma das 4 curvas e resolver essa integral de linha da esquerda, essa que está aqui, para cada uma das 4 curvas e somar os resultados. Aqui eu coloquei novamente o mesmo desenho, só indicando as 4 curvas. A gente vai parametrizar uma delas para ter ideia de como é que ficariam os cálculos nesse caso. Então, como eu vou parametrizar um segmento de reta, que é o caso da curva C1? A parametrização de um segmento de reta é da forma P0, que é um ponto inicial, mais T vezes o vetor diretor da reta, e esse parâmetro T vai variar num certo intervalo que a gente já vai verificar. Então, qual é a dica? Para ficar mais fácil, o P0 aqui, como ela está parametrizada da esquerda para a direita, vai ser o ponto menos 2, 1. Ou vou escrever de preto aqui. Menos 2, 1. Depois, o vetor diretor, eu posso, por exemplo, escolher ponto final menos ponto inicial. Então, 4, 1, menos 2, 1. Subtração de dois vetores, né? Coordenada a coordenada, vai ficar 4 menos 2 é mais 6, né? 4 mais 2. E 1 menos 1, 0. Então, nesse caso, a nossa parametrização da primeira parte da curva vai ficar menos 2, 1 mais t vezes 6, 0. Quando você utilizar essa ideia de pegar o ponto final menos o ponto inicial, o parâmetro t sempre vai percorrer o intervalo 0, 1. Tá? Então, essa é a parametrização da primeira curva. Posso ainda escrever, da primeira parte da curva, né? Ainda posso escrever isso na notação menos 2 mais 6t na primeira coordenada e 1 mais 0 na segunda coordenada. T pertencente ao intervalo 0, 1. Então, aqui o que significa isso? Que o meu x é menos 2 mais 6t. E o meu y é 1. Então, onde tiver x, eu vou trocar por menos 2 mais 6t. Aonde tiver y, eu vou trocar por 1. Aonde tiver dx, eu vou derivar aqui
e eu fico com 6 dt. Aonde tiver dy como derivada de constante é zero, se anula. Então, a nossa integral vai ficar da seguinte forma. Sobre a parte C1, 3xy dx mais 2xy dy vai ficar de 0 a 1, que é o intervalo de variação do parâmetro, 3 vezes o x, que é menos 2 mais 6t, vezes o dx, vezes o y, desculpa, vezes o dx, que é 6 dt. Mais 2 vezes x, menos 2 mais 6t, vezes y, vezes o dy, que é zero. Então, toda essa parte aqui se cancela porque a gente multiplicou por zero. Então, ficamos com a integral de 0 a 1. Esse 3 vezes o 6 é 18, vezes menos 2 mais 6t dt. Como o 18 está multiplicando todo mundo, eu vou colocar ele aqui fora da integral. Eu tenho integral de 0 até 1 de menos 2 mais 6t dt. Aí agora eu integro normalmente. 18 vezes integral de menos 2t, integral de 6t, 6t quadrado, sobre 2. E eu vou substituir de 0 a 1. Então, nós ficamos com 18 vezes. Substituir o extremo superior, menos 2 vezes 1, mais, aqui o 6 com o 2 eu posso simplificar, então é mais 3 vezes 1 ao quadrado. E quando eu substituir o zero, tanto na primeira parcela quanto na segunda, vai se anular. Então, não vou nem escrever aqui. Então, ficamos com 18 vezes menos 2 mais 3, menos 2 mais 3 dá mais 1. Então, o resultado aqui da primeira integral de linha deu 18. Notem que esses cálculos todos foram feitos para C1. Eu ainda teria que fazer para C2, C3 e C4, somar as 4 integrais e o resultado é necessário que seja zero, porque nós já verificamos usando o teorema de Green que dá zero, né, na página anterior. Nós fizemos todos os cálculos utilizando o teorema de Green e verificamos que aqui o resultado é zero, né? Então, nesse caso aqui, nós fizemos para a curva 1, deu 18. Eu deixei aqui indicado a parametrização das outras 3 curvas, a C2, a C3 e a C4. Todas as 4 são segmentos de reta, então a ideia de parametrização é a mesma. E além disso, eu coloquei aqui o resultado de cada uma das integrais, caso vocês queiram tentar fazer e verificar. A segunda dá 12, a terceira 36 e a quarta 6. Então, notem que quando a gente soma a primeira que a gente fez, que deu 18, com essas outras 3, o resultado é zero. Então, nesse caso, é muito mais simples utilizar o teorema de Green do que resolver a integral de linha pelos métodos que a gente já tinha conhecido antes, né? É muito mais trabalhoso por esse outro método. Então, o teorema de Green vem para facilitar nesse sentido. Mas não esqueçam que só pode usar o teorema de Green quando a região delimitada pela curva, ou quando a curva é uma curva fechada. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.